A paz do Senhor, vou estar aqui compartilhando uma palavra de Deus para a sua vida, que se encontra no livro de Romanos, a partir do versículo 15 até o versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor: Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua dimensão, se não a vida dentre os mortos? E se a primícias são santa, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permanecerdes na benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permaneceres na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Aqui no versículo 15 vai dizer assim: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua dimensão, senão a vida dentre os mortos? Então, nós bem sabemos que Jesus, ele veio para os seus, porém os seus não o receberam. Mas a palavra do Senhor vai dizer lá em João capítulo 1, no versículo 12, que todo aquele que o receberam, foi-lhe dado o poder de se tornarem filhos de Deus, todo aquele que crê no seu nome. Havia uma separação entre o homem e Deus, e essa separação era o pecado. Mas Jesus, ele veio pagar o preço por nós. Preço esse a qual nós não conseguiríamos pagar de jeito nenhum. Não temos condições, não tem algo que pague o preço que Jesus pagou naquela cruz de Calvário. Não há sacrifício algum que nos faça recompensar aquilo que o Senhor fez por nós. Nós não merecíamos, pois estávamos mortos em nossos deleites. Mas o Senhor, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Lá em Efésios capítulo 2, no versículo 4, 5, vai dizer assim, eu vou ler para que vocês venham entender. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos deleitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça que somos salvos. Não há nada que nós possamos fazer para que nós venhamos conseguir a salvação, somente pela graça. E quem é a graça? É Jesus. Jesus é esse presente divino que nós não merecíamos, mas Deus, por seu infinito amor, nos concedeu este presente maravilhoso que é a graça. Aqui no versículo 16 vai dizer assim: E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Aqui está trazendo o sentido figurado de uma oliveira. Se a raiz é santa, o normal é que os ramos venham ser santos também. E aqui no versículo 15 do capítulo 1 de 1 Pedro vai dizer assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todas as vossas maneiras de viver. Ou seja, Deus é santo, então nós que estamos ligados nele, precisamos ser santos assim como ele é. Vejamos o que diz aqui no versículo 17 e 18. Diz assim: E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Aleluia. Então a palavra do Senhor aqui está se referindo aos gentios, para que eles não venham se gloriar contra o povo judeu, por ter sido enxertado na oliveira, que é o Senhor. Porém, trazendo para as nossas vidas, nós podemos dizer que nós que fomos enxertados nessa oliveira, que é o Senhor, não podemos nos gloriar disso. Nós precisamos vigiar para que nós não venhamos cair também lá. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, vai dizer assim: Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Porque o maior responsável de estarmos hoje aqui de pé não somos nós mesmos, mas sim o nosso Deus. Como diz lá no Salmos 18, é Deus que me reveste de força. Glória a Deus. Se nós hoje estamos aqui na presença do Senhor, não é porque eu sou boa, não é porque eu sou forte, mas é porque o Deus que nós servimos é um Deus que nos fortalece, que nos renova, que nos dá força, que nos encoraja, que nos capacita. Somente Ele. Tudo vem dele, tudo é para Ele. No versículo 19 a 22 diz assim: Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considerais, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado.
Então, se hoje nós fazemos parte desta oliveira, é por conta da fé em Cristo Jesus. Mas a partir do momento que nós rejeitamos a Cristo, nós podemos ser arrancados desta oliveira. A palavra do Senhor lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11, vai nos dizer que nós precisamos guardar o que nós temos, para que ninguém roube a nossa coroa. Ou seja, há alguém que está à procura de roubar a nossa salvação. E este alguém nós bem sabemos que é aquele que veio para roubar, matar e destruir. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele procura pessoas para que ele possa tragar. Mas a palavra do Senhor lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 13, vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Para finalizar, vou estar aqui lendo o versículo 23 que diz: e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Glória a Deus. Vou estar direcionando esta palavra para dois tipos de pessoas. Você que ainda não foi alcançado pelo Evangelho de Cristo e para você que se encontra afastado da presença do Senhor. Eu quero te dizer que ainda há esperança, porque o nosso Deus, Ele não só tem poder para arrancar, mas Ele também tem o poder de enxertar de volta no lugar. A palavra do Senhor ela vai dizer que se eles não permanecerem na sua incredulidade, eles serão enxertados novamente. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor quer dizer que se você não rejeitar a Cristo, Ele te receberá na sua oliveira. Glória a Deus. Então para você ainda há esperança, tanto para quem se encontra afastado, tanto para quem ainda não foi alcançado pelo poder do Evangelho de Cristo. Porque a palavra do Senhor vai dizer: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Então o Senhor está batendo na sua porta, cabe você abrir a porta, para que Ele entre e faça morada, que Ele transforme a sua vida. Para nós que estamos enxertados na oliveira do Senhor, precisamos permanecer de pé. Mas para você que se encontra afastado, a palavra do Senhor é: venha enquanto é tempo. E para você que ainda não foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor é: eis que estou à porta. Glória a Deus. Cabe você abrir esta porta. Amém?